Jô, acorda! Saiu um side story de Promised Neverland. O quê? E aí galera do canal Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje o side story da Mama Isabela de The Promised Neverland. E já vou adiantando que foi incrível, foi emocionante, foi muito bonito de ler, eu me emocionei demais. E vai trazer algumas coisas agregadas para a obra, pra gente saber como que as crianças nasceram das mães, se foi inseminação artificial ou sexo mesmo. E claro, uma história belíssima da Isabela, contando um pouquinho sobre ela e o Ray. Sem mais enrolação, bora! O capítulo começa com uma capa maravilhosa da Mama Isabela, incrível, é muito lindo, todas as capas de The Promised Neverland são, ó, um primor. E bom, logo no começo do capítulo a gente vê que as outras mamas que estão galgando pra ser uma vovó também, né, que estão rumando pra isso, elas são ultrapassadas pela Mama Isabela, que acabou de adquirir o posto de vovó no lugar da Sarah. Sendo assim, a gente vê alguns flashes dela falando que admiram muito a Isabela, que ela cometeu um erro, mas ela viu, na verdade, que a Mama, na verdade, ela é muito especial, a outra fala que ela é incrível, ela é excepcional e tudo mais, mas nas costas todas essas mamas querem se vingar da Isabela porque elas não concordam com isso. Elas trabalharam muito mais do que ela e mesmo assim não foram reconhecidas. A Mama Isabela acabou pegando o lugar delas, então elas querem tomar o lugar da Mama Isabela. A gente vê ali toda a competição que já existia ali na história da Crone e até das próprias crianças entre si, como eles forçavam elas a sempre se dedicarem mais e tiverem notas mais altas, né? Os mais altos scores de todo mundo. Então, desde as crianças competindo entre si até as mamas também competindo entre si por apenas um lugar no pódio. Bom, elas combinam de dar um parabéns pra Mama Isabela, né? Já que ela virou a vovó. E a gente vê que a Matilda, uma das mamas ali, ela tem uma junção junto com o Demonão lá, que fica passando as orientações pra elas, pra poder dedurar caso a Mama Isabela faça alguma coisa, porque ela mudou todo o quesito de estudo das crianças e em apenas um mês a bicha começou a revolucionar tudo e melhorar tudo. Os scores aumentaram em 10% e a Isabela não dá brechas pra nenhuma delas conseguir vencer. Todas elas ficam revoltadas, mas o que mais elas pensam é que a Mama Isabela sempre teve regalias. Ela sempre foi, tipo, bastante inteligente, mas a Sarah gostava muito dela e por isso que ela foi escolhida como mama. Elas tentam diminuir a Isabela para poder chegar, vamos falar assim, no mesmo nível dela e falar, não, nós estamos no mesmo nível, mas ela que foi escolhida. Seria mais ou menos como você pegar e jogar assim, por exemplo, aquele cara ali, ele tá ali só porque ele tem aquela pessoa ali orientando ele. E eu tenho essa pessoa me orientando, que é bem pior. Por isso que, na verdade, eu não consigo chegar ali, entendeu? Basicamente isso. E a gente vê como a inveja, ela invade cada um ali. O egoísmo das pessoas invade. E isso é mostrado bem claro em The Promised Neverland. Claro que isso no nosso mundo, muitas vezes, acontece de verdade. Porém, não é sempre. Às vezes a pessoa, ela mereceu pra chegar até ali. Igual a Mama Isabela também mereceu. Cometeu lá o erro de deixar as crianças escapar, mas ela mereceu chegar ali como vovó, sendo a mais inteligente entre as 5. E bom, como elas não acham nenhuma brecha com a Mama Isabela, elas resolvem fazer o quê? Vamos criar uma anotação, uma documentação falsa, forjada, para entregar e denunciar ela, falar que ela é a ruim, e aí elas conseguem tirar a Isabela do cargo. Elas se comunicam entre si, tentam agrupar ali todo mundo contra a própria Isabela, só que quando a Matilda vai chegar para entregar essa documentação e ver tudo certinho, a Mama Isabela já tinha previsto tudo. E a gente vê o nível que a Isabela tem, que a Isabela tem perante todas elas, e não só com isso, mas o que foi mostrado na primeira temporada de The Promised Neverland, logo no comecinho, e pra gente ver como ela é inteligente. E se as crianças bateram ela, né, venceram ela numa disputa, significa que as crianças são muito mais inteligentes do que ela. Embora em quantidade elas são muito mais, e é difícil também você, como uma mãe só, cuidar de todas elas. Isso só mostrou pra mim que a Mama Isabela é incrível, principalmente quando ela pega e ainda fala pra Matilda, ó, tem um lugarzinho pra você aqui, sente-se, querida. Enquanto todas as outras estão lá, né, toda tristonha, né, tipo, descobrindo o nosso plano. Meu Deus, não tem descobrindo tudo, nós estamos lascadas, gente, vai morrer. Bom, a Isabela conversa com a Matilda e conversando com todas elas, falando que quando elas amaldiçoam muito alguém, elas acabam tendo que lidar com isso de volta pra elas, porque a pessoa ia poder se vingar e caçar elas também, quem sabe?
Jéssica, Sienna, Scarlett e Matilda, vocês não acham que vocês estão impacientes demais? Que vocês, mesmo quando vocês pegarem aqui o meu lugar, vocês não vão brigar entre si? E olha só, o que vocês acham de destruir a fazenda de Gracefield comigo? Bom, ela choca todo mundo com essa notícia, então ela já estava pensando isso antes. É mostrado pra gente que assim que ela sai da prisão, ela já tinha tudo planejado e ela já imaginava, ela já previa que as crianças iam voltar em 1 ano e meio ou 2 anos, que foi o que a Emma, o Ray e o Norman, eles, no plano todo, eles contactaram. Deixaram as crianças de 4 anos pra trás, porque simplesmente eles iriam voltar. Essa era a natureza deles, esse era o plano deles. A Mama Isabela já tinha tudo isso em mente. Ela poderia muito bem acabar e falar assim, não, é o seguinte, não vou ajudar essas crianças, vou lascar com essas crianças quando elas voltarem. Só que a gente vê que a Mama Isabela, ela aprendeu a lição que ela teve ali junto com a Emma, principalmente quando ela foi derrotada. Ela pede pra todas ajudarem ela, só que com certeza elas ficam em confusão e pensam, pô mano, é uma armadilha, você vai lascar com a gente sabe que você vai trair a gente de qualquer forma, ou então que isso não vai dar certo porque os caras são muito mais fortes do que a gente não tem como vencer essa parada. E aí, quando a Mama Isabela fala principalmente sobre o ciclo de ódio, né, e sobre a competição entre si, que é colocado para todas as mamas em The Promised Neverland. Porque após vencerem ela, o que elas vão fazer? Elas vão apontar a faca uma para a outra até uma só sobrar, porque vai ser essa uma que vai se tornar vovó, só tem um lugar para vovó. E eles ensinam isso, eles deixam isso aberto para elas, para que elas possam sentir medo e não se unirem para lutarem contra os demonóis. Elas rebatem ainda isso, falando, meu, eu sei, mas é tudo pra minha autopreservação, pra eu me cuidar, porque eu abandonei tudo, elas abandonaram filhos, abandonaram a vida inteira pra poder sobreviver. Só que a Isabela joga o contraponto, gente. E o que ela faz? Ela mostra os filhos dessas mamas. E simplesmente, esses filhos são quem? Sim, o pessoal que estava em Gracefield. Não é comprovado se quem é ali a mãe da Emma e de todo mundo, mas as crianças delas estão ali na plantação número 3. O que dá a entender que elas podem ter elas tiveram, na verdade, mais de um filho ou filha. E não só isso, elas podem ter tido só um também. Mas e não só isso, como elas ficam sabendo que as crianças estão vivas e elas fugiram. Uma parte fugiu, uma parte ficou. E isso acaba emocionando a todas elas, né? Principalmente, mesmo depois de ter abandonado a sua criança, elas ainda guardam aquele carinho de mãe. Por isso que é bem especial ter uma mama como governanta ali das crianças, né? E principalmente ela tendo um filho que cria um afeto com a criança. E aí a gente fica sabendo como que eles fazem esses filhos, né? Na verdade não tem sexo, na verdade é só inseminação artificial em cada uma delas, mas mesmo assim não deixa de ser filho delas, ser os genes dela, ter o DNA de cada mama. A Matilda pensa até na criança como uma própria ferramenta para sua sobrevivência, mas ela chora, ela se emociona e concorda, e elas entram no plano junto com a Isabela para acabar com Gracefield. A gente vê que a Isabela bolou todo um plano para quando as crianças voltassem, elas conseguissem concluir tudo que elas precisariam concluir. A confiança que a Isabela tinha em todos era incrível. Foi emocionante de ver esse monte de cenas, mas vai te emocionar agora mais pro final. Primeiro, porque a Isabela começa a falar sobre elas estarem unidas, sobre eles, né, os demônios terem medo deles todos se unirem, porque unidos eles conseguem vencer. A mesma coisa que a Emma fez e ensinou pra Isabela, a Isabela tá botando em prática com todas as outras mamas. E aí a gente vê uma lição pra nossa própria vida sobre se unir, ser solidário, ter um espírito de equipe, assim, cada um se ajudar, porque isso é o mais importante, muitas vezes para vencer um mal maior que tá acabando conosco. Essa é uma lição muito importante que The Promised Neverland traz pra gente sobre a união ali, a união de todas as crianças que conseguiram atingir o seu objetivo. E embora muitas pessoas falem, não, Promised Neverland é uma bosta, porque o final foi uma merda, teve muito furo, blá, 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 blá. Gente, é incrível como a gente pra pensar mais num possível furo do que na mensagem que o autor quis passar. Com os side stories, isso ficou muito mais claro e muito mais perfeito de você ver sobre a mensagem da união de cada um entre si, que é possível a gente quebrar esse ciclo. Claro, eu gosto muito de competição, mas mesmo assim, gente, a gente vê ali que
há uma saída se a gente pensar por um outro lado, que a gente pode se unir, pode quebrar essas barreiras políticas que dividem, pode quebrar a distinção entre um gosto e entre o outro, porque o outro não gosta disso, então eu nunca vou falar com essa pessoa, eu nunca vou me envolver com essa pessoa. Gente, quebrar os preconceitos, quebrar isso daí, se unir como um todo, por um bem maior de todo mundo. Acho isso muito legal, essa visão de The Promised Neverland. A gente sabe que parece ser uma utopia, mas isso claramente é possível se pelo menos você fazer sua parte, se pelo menos eu fazer minha parte, se nós tentarmos. Elas entram de acordo com a Mama Isabela nesse momento, e é então que é passado a garantia. Qual vai ser a garantia da Isabela para ela não trair elas de volta, né? Vai saber o que a Isabela tá pensando. E a Isabela entrega uma notinha que supostamente seria uma notinha dizendo, ó, a Mama Isabela forjou tudo isso, nós não estamos envolvidos, com a própria letra da própria Isabela, né? Ela que traiu a gente, então denunciem ela e não a gente, e elas podem fazer isso a qualquer momento, mas isso dá mais confiança para elas confiarem na própria Isabela e elas vão seguir com esse plano. E bom, o que tinha nessa anotação, nessa carta? Na verdade, era uma carta do seu filho, do Ray dizendo adeus para a Mama Isabela. Antes deles saírem de Gracefield, o Ray se preocupou em escrever uma carta para a Mama, mesmo assim. Então ele foi um amor como um filho junto com ela, cara. Eu não canso de me emocionar e ficar feliz com essa cena do Ray fazendo isso mesmo depois de tudo que eles passaram. E se não fosse só isso, a gente descobre que a Mama Isabela sempre teve um coração, ela sempre guardou essa carta consigo, porque era algo que traria muita felicidade para ela. Era uma prova do pecado que ela tinha cometido de deixar tantas crianças morrerem, mas não só isso, mas como uma prova de redenção da Mama Isabela, o que faz mais sentido ali depois da sua morte em The Promised Neverland. A Matilda chega a perguntar qual que era o sonho dela, ô Isabela, o que você tá imaginando e tudo mais, e a Isabela fala, meu, eu tenho um sonho que as minhas crianças, elas possam viver, possam se casar, possam ser felizes num mundo onde elas não sejam um gado de ninguém. Ela sabe que é muito difícil, que é uma utopia, que é egocêntrico demais, mas esse é o futuro que ela tanto quer alcançar. Nessa parte a gente tem alguns flashes de fotos ali da Emma, do pessoal, já no futuro mesmo, onde eles estão, né? Não eles crescidos, mas eles se divertindo em tudo quanto é canto. E também todas as mamas ali, as 4, olhando pro túmulo da Isabela, dizendo, Mama Isabela, nós estamos muito felizes e nós vivemos bem. Muito obrigada. Gente, foi muito lindo, foi demais, assim, o capítulo foi incrível. Esses side stories de The Promised Neverland são impactantes demais, são muito bem escritos, muito bem desenhados. Com mais tempo, você vê que o autor, ele consegue, ou a autora, né, acho que é a autora ainda, The Promised Neverland, ele consegue compor mais muitas lacunas, né, a gente vê que esse negócio de semanalmente atrapalha muito de autor para autor, e por isso que muitas vezes fica algum furo ou outro. E muita gente dá rate, tipo, eu sei que o autor faz isso, mas é uma bosta, que não sei o quê. Gente, com muito mais tempo eles podem criar coisas muito melhores. A gente vê esses sides stories aí, tanto da Irma Crow, né, tanto da Isabela, que foram incríveis, foram demais. E se não bastasse só isso, a mensagem que The Promised Neverland traz sobre união, solidariedade e o fim do ciclo de ódio entre a gente. O fim do preconceito, quebrar um pouquinho disso para podermos viver juntos e em paz. Essa é a grande mensagem, não só que traz no side story The Promised Neverland, mas como um todo na obra. E eu acho muito legal como isso é abordado, como ele é mostrado, como ele é exemplificado. E mesmo que muitos achem, putz, é uma utopia, isso não existe, papapá, nunca vai existir, papapá. Cara, não vai existir mesmo. Dificilmente deve existir. Mas se você fizer a sua parte, talvez pra você seja um mundo muito melhor do que viver sozinho, sempre pensando o pior de cada um que você tem e aguardando sempre mais ódio, mais rancor das pessoas conforme elas fazem algumas coisas ruins pra gente. Vamos aprender com The Promised Neverland, galera, porque ele tem muito pra nos ensinar. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido, galera. Mano, o Joe aqui tá vazando, eu agradeço demais pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, curtiu, compartilhou ou comentou, principalmente comentou, gostaria muito dos comentários o que vocês acharam do The Promised Neverland, esse side story. O link pra leitura eu sempre deixo embaixo, então se você não leu, tá aí embaixo. O Discord tá aí pra você trocar uma ideia comigo sobre The Promised Neverland ou qualquer coisa que você queira comentar, beleza? E o Mano Joe tá vazando, muito obrigado mais uma vez, galera, e fui, valeu!